Olá, magníficas mulheres intencionalmente positivas do meu perfil que a cada dia estão buscando conhecimento, sabedoria para governar suas próprias vidas. Primeiro, antes de começar essa aula, que a gente começa a se envolver na palavra e aprende tanto, e mesmo que a gente coloque um nome no quadro, à luz das escrituras, para nós, ela entra no nosso coração e na nossa mente como uma aula magna, uma aula repleta de direcionamentos que, quando praticados, só nos fazem prosperar em todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o clamor, a importância de clamar a Deus. Temos vários versículos na Bíblia que sempre nos incentiva a clamar, a estar em conexão, a estar sempre buscando a presença do Senhor, pedindo para que Ele esteja presente em tudo que a gente se dispõe a fazer. Pois é no relacionamento com Deus, é quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente, sem amarras, sem pressão, sem mentiras, quando a gente se despe de tudo que não é do mundo, Quando sobra só nós, só a criação. Aí nós nos colocamos à disposição dele, nós nos humilhamos, nós de fato mostramos para ele o que somos, tanto quando estamos alegres e principalmente quando estamos tristes, porque é na tristeza que o nosso caráter se revela de verdade. Eu digo isso porque quando tá tudo bem, todo mundo usa uma cara só. E principalmente na nossa atualidade, a gente repara que quanto mais vemos pessoas muito bem em suas vidas, eu não estou generalizando, tá? Quanto mais pessoas em ótimas condições, numa vida plena, numa vida exponencial a gente vê, mais a gente percebe o quanto ela está desconectada da fonte. Em contrapartida, para a honra e glória do Senhor, nós também temos muitas pessoas despertas que têm uma vida maravilhosa em todos os sentidos e que estão ali, sendo gratos, servindo ao próximo, levando a palavra, compartilhando a alegria, a satisfação que é viver para Cristo, de fato. Eu tenho um drive mental aqui em casa que eu compartilho muito com a minha filha, que diz que para mim viver é Cristo e morrer é recompensa, porque nós sabemos que tudo que a gente acessa nessa terra é sobre o favor do Pai, só que aqui nós somos como governantes. Nós administramos o que Ele nos dá, nós multiplicamos o que Ele nos dá, mas quando a gente for embora, nós não vamos levar nada. Então, o nosso viver aqui é para Cristo, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. E quanto mais Ele nos dá, mais a gente tem que compartilhar. Maior é aquele que serve. Então, sirvam-se aí do conhecimento que a luz da Bíblia, a luz das Escrituras vai trazer para vocês hoje, que a sabedoria desse estudo, dessa aula, desse momento, te entre de forma agradável no seu coração, te façam refletir sobre a sua própria realidade e te faça ter o desejo de se fazer perguntas em que você pode estar melhorando. Qual é a parte da sua vida que você precisa investir atenção, tempo, estudo e tudo o que você precisa para estar cada vez mais perto do Senhor. Quanto mais perto do Pai nós estamos, mais graça nós temos dele, mais visão próspera nós temos e mais noção do que é preciso fazer nas nossas vidas nós temos. Então vamos lá, como eu sempre faço, vou ler para vocês um pequeno texto e aquelas que quiserem é só me pedir inbox que eu envio para que vocês possam estudar aí. Deus ouve seu clamor. O clamor é um grito de socorro. Quando estamos em dificuldades, podemos clamar a Deus e Ele ouvirá e agirá. O clamor é um ato de confiança em Deus. Você admite que não consegue se salvar sozinho e depende
totalmente de Deus. O clamor é sincero, vem de um coração arrependido e humilde. O clamor também é um ato de fé. Você não vê a solução, mas declara sua fé em Deus para lhe salvar. Então Deus age e traz a salvação. Antes de eu iniciar nos versículos, eu quero trazer uma reflexão que eu aprendi e que me ajuda bastante. Quando algo negativo, dificultoso, problemático se abater sobre vocês, vir sobre vocês, não reclame, e sim clame. Porque aquele que reclama, aquela que reclama, está aplicando uma marcha ré em sua vida, em suas vitórias, em suas aquisições. Então, como você vai prosperar, seguir adiante, aplicando ré? Então, tenham a consciência de não reclamar, e sim clamar, apresentar, consagrar ao Senhor o tal problema, a tal dificuldade, o tal momento difícil. Uma vez que a gente sabe que em todos os momentos Ele está sempre conosco, nós só precisamos consagrar, se entregar. Lá no livro de Salmos, no capítulo 50, versículo 15, diz assim: E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Também no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 6, diz assim: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vou interromper para a gente refletir nessa palavra que é valiosa. Assim como reclamar não te faz prosperar, você precisa clamar de coração e verdade. Não é apenas clamar por coisas supérfluas, não é clamar por coisas que você pode fazer. O clamor genuíno é aquele quando você reconhece que de fato precisa da ajuda do Senhor. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muita gente hoje que clama quando a oportunidade de fazer, de ser, Deus já concedeu desde quando essa abençoada abriu os olhos. Então, Deus já fez tudo. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar em movimento, sempre na direção daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente busca. E tem coisas que Deus não vai fazer por você, porque Ele já deixou pronto. Então, na hora de clamar, tenha ciência de que você está clamando por algo que você, de fato, não pode acessar sem a ajuda dele. Lá no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 16, diz assim: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Também no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu ao céu.
Êxodo 3, 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Livro de Números, capítulo 20, versículo 16. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Essas passagens, tanto de Êxodo quanto do livro de Números, se refere a Moisés, né? Lá no livro de Gênesis a gente conhece muito bem a história dele, né? Que foi o libertador do povo hebreu, do povo do Egito, né? Que por muita opressão, por muito sofrimento, por muita escravidão, de fato, o povo não aguentou mais e foi unindo-se em oração, em clamor. E o clamor do povo chegou aos céus. É o que eu acho e analiso sempre que falta na nossa atualidade. Nos dias de hoje a gente vê pessoas adorando pessoas colocando a sua confiança, pessoas esperando do semelhante o que elas têm que fazer, pessoas dedicando ao semelhante, ao próximo, ao ser humano como ela, o que só Deus pode proporcionar. A soberania é de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e por mais que Ele diga que nós temos que amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a nossa confiança tem que estar sempre na soberania do Senhor. Eu falei muito hoje, tocou muito forte no meu coração hoje no nosso estudo bíblico às 5 da manhã, porque está acontecendo um avivamento impressionante na nossa terra, no nosso mundo, e muitas pessoas não estão atentando para isso. Quanto mais você se liga nas coisas do mundo, contendas, discussões, falsidades, N coisas que só estão te afastando de Deus. Só estão te afastando do amor, da misericórdia, da graça, de tudo de positivo que Ele tem para a tua vida. Então, quando você se frustra por algo que você esperava do próximo, você está esquecendo a soberania do Pai. Espere, confie, coloque suas fichas, como queira chamar, naquele que te criou, naquele que criou todas as coisas, naquele que permite que tudo se aconteça dia após dia, independente se é positivo ou negativo. Porque a própria palavra diz que nós colheremos o fruto de tudo que plantamos. Então, se você está colhendo frustração, se a sua vida não está do jeito que você sempre sonhou, para de olhar para a vida do outro, para de colocar a sua responsabilidade no outro. Tem um coach maravilhoso chamado Paulo Vieira, que diz que cada um tem a vida que merece. E é exatamente isso. Se a sua vida está ótima, glória a Deus, você está plantando boas sementes, você está colhendo os resultados da sua boa plantação. Se a sua vida não está do modo que você queria, se você não está satisfeita, repare nas sementes que você está semeando, porque você está colhendo o resultado delas. Nós somos o resultado de tudo que conhecemos, de tudo que buscamos aprender. E se você não busca aprendizado, não busca sabedoria, não investe em entendimento, o que de bom você vai colher? Forte reflexão, mas necessária para o teu crescimento. Continuando aqui no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Deus é maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam, para aqueles que se dedicam dia a dia a viver para Ele,
a estar sempre buscando conhecimento, a estar sempre se interessando a viver pelos princípios da palavra que ele deixou por nós. E pode aparecer demagogia, se não acreditam como muitos, beleza, não é porque você não acredita que vai deixar de ser verdade. As pessoas hoje elas estão tão maluquinhas que na mentalidade rasa delas, elas acham que a verdade delas é a verdade do outro, e não é assim que funciona. Jesus é a única verdade que liberta. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitos ainda buscam, se enganar. A gente intercede, a gente ora e entrega a pessoa ao Senhor, porque só Deus julga, condena e salva. Só Ele tem autoridade para julgar alguém. Nós observamos o outro fazendo coisas que não agrada o coração de Deus, dependendo do grau de intimidade que você tem com esse outro, com esse semelhante, tenha o discernimento. Tem horas que o calar também é sabedoria. Papai do Céu permite todas as coisas na nossa vida, tanto a positiva quanto a negativa. O que tem que ser observado? Se você está na graça, glória a Deus. Se você está na desgraça, glória a Deus. Abre teu olho, olha para tudo que você está vivendo e analisa, porque ali tem conhecimento, ali tem aprendizado. Quando Deus permite que algo negativo venha sobre nós, é simplesmente para nos mostrar que não é ali que Ele nos quer. Então tenha o discernimento e a visão próspera de entender que toda vez que uma negatividade se abate sobre você, é porque Deus está te testando, te dando a oportunidade de mostrar que dentro de você, a tua fé, o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, a tua busca é nele. Como a palavra nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, não se importe com a fase que você está vivendo. Ela é aprendizado. Ela é teu coração chamando você para o alto, para olhar para Deus e analisar que tem coisa aí para tu mudar. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Nós vemos aqui na palavra que a humildade é reconhecer de fato que tudo que a gente acessa, tudo que a gente obtém é pelo favor do Senhor. Então eu sempre prego aqui para você. Tudo que você for fazer, todos os seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, ações, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Porque quando você está em conexão com Ele, todos os seus atos são direcionados pelo Espírito Santo. A sua transformação de vida, ela é notada não só por você, que desperta cada dia, mas por todos aqueles que têm contato com você. E todos aqueles que têm contato com você, eles veem a gota de graça que você carrega diariamente. Eles oram para você e não tem como negar que quando você se entrega para Deus, a sua vida ela é positivamente, infinitamente transformada dia após dia. Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 22 e 23. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Não sei se vocês conhecem a história de Raquel, né? Raquel foi o grande amor de Jacó antes de se tornar Israel, né? Era uma moça muito linda, muito bela, porém orgulhosa, egoísta e gananciosa. Ela não amava Jacó, não de início. Ela só queria a riqueza que o pai de Jacó dispunha.
E nisso, Jacó teve a sua trajetória, né? Nós vamos fazer esse estudo futuramente. Lá no livro de Gênesis a gente vai falar muito sobre isso. Mas resumindo, né? Após ela se casar com Jacó, né, ela conseguiu ser esposa dele e Deus a castigou, tornando-a infértil por muitos anos. Então, Jacó teve outros filhos com a irmã dela, né? E o pai dela se aproveitou de Jacó, que se apaixonou por Raquel, mas na hora de casar, deu a filha mais velha. Era a tradição lá, enfim. Ele foi enganado, trabalhou 14 anos, enfim. É uma história maravilhosa, porém repleta de lições e princípios. Mas ao final da vida de Raquel, já quando ela tinha uma certa idade, Deus viu que o coração dela se quebrantou. Ela mudou aquela mentalidade de altiva, de se achar que era dona da cocada preta, que nem a gente fala aqui fora. E Deus a agraciou com o dom de ser mãe, né? Então, o que isso prova? Que Deus é misericordioso. A partir do momento que nos arrependemos, mudamos o nosso comportamento, a nossa mentalidade, né? Assumimos quem de fato nós somos e vivemos de acordo com o que Ele nos chamou para viver. Então, os milagres acontecem até os dias de hoje. Basta você acreditar. Raquel recebeu a bênção de ser mãe, assim como a mulher de Abraão, já lá na velhice, também alcançou a graça, a bênção de se tornar mãe. Por quê? Porque quando a gente acredita, os milagres acontecem. E tem um detalhe a respeito de milagre. Os milagres, eles acontecem para aqueles que creem e para aqueles que estão sempre em movimento, buscando o que acredita. Nunca se abatendo, nunca desistindo daquilo que Deus coloca positivamente, diariamente, na nossa mente. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 18. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. A história de Jó também é outra história fantástica, repleta de fé, repleta de exortação. Não importa quanto o mundo bata em você, o que importa é que aquele que te chamou, ele te capacita a ser forte, corajosa e nunca se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Livro de Salmos, capítulo 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanima e atende ao seu clamor. Também no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Ou seja, toda oração precisa ser de coração e verdade, na direção correta. E nunca deixemos de agradecer, porque Deus não está lá só para a gente pedir, né? Nós sempre precisamos ser gratas por todo dia, todas as bênçãos, todo o livramento, que às vezes a gente nem sabe, mas o Papai do Céu está sempre ali, o tempo todo, cuidando de nós. Também no livro de Salmos, capítulo 61, versículo 1, diz: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Oração, sempre um incentivo. Percebam, o que é a oração? É orar e agir, orar e ter ação, porque não adianta só pedir se você não se movimenta, se você não busca sabedoria, se você não busca entender o teu chamado, se você não busca se aperfeiçoar dentro daquilo que Deus te chama. Então não basta só orar, é preciso orar e ter ação. Livro de Salmos, capítulo 88, versículo 2. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Clamor sincero, clamor de um coração humilde,
clamor de um coração quebrantado que teme e ama a Deus sobre todas as coisas. Salmos 119, versículo 169. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Nossa, esse é fantástico. Aqui, o orador está pedindo ao Senhor que o clamor dele chegue ao Senhor e o que o Senhor dê entendimento a ele conforme a palavra de Deus. Ou seja, é o que a gente pede todo dia. É a sabedoria, a clareza para nós compreendermos o que Deus nos fala diariamente através da palavra. Porque a palavra é a voz do Senhor falando conosco. Então, além da gente saber pedir, nós temos que pedir também o entendimento, a compreensão, para que de fato a gente possa guardar no nosso coração e aplicar, viver de fato os princípios que a palavra nos ensina diariamente. Também no livro de Salmos, capítulo 142, versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E aqui pode ser N situações onde o inimigo é mais forte que nós, né? Pode ser um animal mais forte que nós, pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, pode ser N coisas. Mas o sentimento que fica aqui é o sentimento de humildade, o sentimento de clamor ao único que pode nos salvar de todas as formas. Salmo 30, capítulo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Eu não sei se acontece com você, mas toda vez que eu leio, me invade o coração de uma alegria tão grande, porque quem já teve uma experiência com Jesus sabe o que ele é capaz de fazer, sabe que ele cura, que ele transforma. Então, quando a gente escuta, só de ouvir, né? Diz o livro de Provérbios que a sabedoria vem do ouvir a palavra do Senhor. E diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente escuta, né, certos versículos, nos desperta uma alegria, uma euforia tão grande, e só nos resta agradecer. Salmos 31, versículo 22. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Livro de Salmos, capítulo 116, versículo 4 ao 6. Então, clamei pelo teu nome. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Glória a Deus. A mim também. Toda vez que você estiver passando por uma situação que você acha que não tem mais jeito, lembre-se de pedir ao Senhor que te abra os olhos da fé, porque os nossos olhos humanos, eles são limitados demais. Eles só enxergam, e às vezes muito mal, o que está adiante da nossa face. Mas quando enxergamos pela fé, nós temos o entendimento que a nossa força vem dele. A nossa inteligência, sabedoria, tudo é da permissão do Pai. Então, quando nós temos essa ciência, tudo que a gente quer é enxergar pelos olhos dele, é amar como se fosse ele, fazer de fato, praticar tudo que Jesus nos ensinou aqui. Eu estava fazendo um outro estudo sobre um outro assunto, mas também sobre Jesus, que o pregador falou, o palestrante falou, que tudo de Jesus foi emprestado. Tudo. Jesus, o que Jesus teve de fato dele? Só a palavra, a fé, a missão e a obediência ao Pai. Então, sabe, a gente tem que ter esse olhar de que de fato somos governantes aqui na Terra. De fato, vamos cuidar, vamos multiplicar, vamos
fazer tudo que Ele nos ordenar, nos direcionar e capacitar a fazer. Mas nada é nosso, tudo é dele. Então, quanto mais cedo essa sabedoria fazer parte da nossa vida, da nossa crença, porque existem as crenças limitantes e existem as crenças que te capacitam, né? Nós chamamos as crenças capacitantes de drives mentais, mas isso é pauta para outra aula. Mas a mesma força que te puxa para baixo, né? A crença limitante que te deixa fraca, que te faz se sentir né? Pequenininha, vitimazinha, coitadinha. É só você virar a chave, converter, e você vai se sentir forte, corajosa, mais que vencedora. Então, é magnífico ver quando você se dispõe a buscar, investir em sabedoria, praticar aquilo que te ensinam. De fato, você tem a vida transformada intencionalmente, positivamente, todos os dias. Livro de Salmos, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Engraçado ele frisar aqui 2 vezes, de manhã. Eu particularmente tomo para mim que antes do sol chegar, nós precisamos estar ali já, despertas, governando a nossa vida, ligando o nosso espírito ao espírito do Senhor e planejando o nosso dia. Porque nós só temos o hoje para edificar, para acessar, para ser de fato canal de bênção, para cumprir o que Deus tem para nós. Então, é nas primeiras horas da manhã que a gente recebe, através da palavra dele, as instruções, as lições, os princípios que nós precisamos atentar para aplicar no nosso dia, para crescermos em entendimento, para levarmos luz ao próximo. Às vezes, você me escuta falar aqui, amada, boca fechada mata. Por que eu falo tanto isso? Porque às vezes a tua pergunta salva a vida de alguém. Às vezes o que você viveu e venceu é o direcionamento que outra amada está precisando para também se livrar daquela situação que você já viveu. Então, sabe, não se limite. Você que é conhecedora da palavra, que é praticante dos princípios, assim como eu, não se detenha. Ai, Pátia, mas eu não sei qual é o meu propósito. E não vai saber enquanto não começar a sua jornada. É caminhando que se faz o caminho. É colocando o pé que Deus vai botar o teu chão, porque você confia nele. Então não adianta você ficar esperando o teu propósito te pegar como os milagres. Milagre não dá ré. Milagre pega quem está no caminho, quem está buscando, quem está mostrando interesse. Então não adianta você ficar sentadinho esperando Deus prover, porque Ele já proveio. Está tudo pronto. Ele não vai fazer mais nada. Você precisa se mexer e fazer a sua parte. Sabe? Ações, reações. Tem que buscar. Tome a decisão de buscar o teu melhor todos os dias. E é o teu melhor que você vai encontrar sobre o favor do Senhor. Para a gente encerrar, nós vamos lá para o livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 13, que diz assim: Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Maravilhoso versículo. E o que a gente tira dele para a nossa vida? Às vezes nós somos egoístas quando não compartilhamos aquilo que a gente tem, que a gente sabe que pode ajudar o próximo. Quem olha e ouve esse versículo pensa só que ele está falando do material, né? Porque Deus manda a gente compartilhar o que a gente tem com aqueles que precisam, né? Não é você pegar tudo que você tem e sair distribuindo, senão você vai acabar ficando sem nada.
Temos que fazer a nossa parte como filhas amadas do Criador, obedientes que somos. Você tem conhecimento, você tem sabedoria sobre determinado assunto, por que você não está compartilhando? Você tem um dom de servir, eu trabalho muito com isso, ensinando, né? O meu dom aqui é o dom da comunicação, é o dom de passar conhecimento, seja para aquelas mulheres que estão com a mente travada, com a mentalidade voltada para o lado errado, seja para aquelas mulheres que querem usar o digital para potencializar a sua voz, seja para mulheres que querem se profissionalizar em alguma coisa, ou seja, eu sou um instrumento que traz clareza para você nesse lado, mas você também é um instrumento e precisa descobrir qual é o seu lugar na fila do pão. Se você não acordar para descobrir qual é o seu propósito, como é que você vai acessar o que de melhor Deus te mostra aí dentro do teu coraçãozinho, dentro da tua mente todo dia? Então eu te convido, vem para a jornada da mulher intencionalmente positiva, aonde nós vamos pela caminhada, né? É caminhando que se faz caminho. Pela caminhada, nós vamos desconstruindo crenças que te impediam de enxergar, de buscar, de acessar o teu melhor, para substituir por crenças que te capacitem, por drives mentais que vão te fazer tirar as traves dos seus olhos e enxergar o teu melhor todo dia. Então, se essa conversa, essa aula, esse estudo te fez sentido, comunica aqui, deixa o teu comentário, compartilha para aquela amada que você também precisa, que você sabe que precisa desse direcionamento. E precisando de mais, vocês podem contar comigo, o meu inbox está liberado. No link do meu perfil você encontra vários livros publicados que ajudam também na sua clareza e no seu direcionamento. Você conta também um grupo lá no WhatsApp para mulheres, onde uma dá força para a outra, onde estamos ali para agregar valor, né? Levar luz, clareza e também para desabafar quando necessário. Por que não? Papai do Céu nos incentiva a caminharmos em união e unidade. União, unidas, né? Cada uma ali estendendo a mão para a próxima. E em unidade, todas caminhando numa só direção, para frente e para o alto, buscando o reino e a sua justiça. Fez sentido? Tocou no coração? Deixa o like aí, deixa teu comentário, vou responder com muito carinho. E inbox, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, vem caminhar juntinho nessa jornada maravilhosa que a cada dia vem transformando a vida de muitas e muitas amadas. Eu encerro esse estudo, essa aula aqui com muito carinho, desejando a presença do Pai em todo o seu dia, em todo o seu ser, sobre todas as coisas que você vai se dispor a fazer, e já te convido para a próxima aula. Estamos todos os dias às 5 horas da manhã, lá no @Patrícia Procópio Oficial, e aqui também vocês assistem gravadinha depois. Um beijo no teu coração, sejamos todas luz e sal na terra, e até o próximo vídeo.